Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Senador Camará, pastor presidente, pastor Sóstenes Silva e a pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Estamos felizes porque estamos aqui no nosso segundo trimestre comentando as revistas da Editora Betel Dominical. Estou muito feliz em poder estar aqui com vocês fazendo esse comentário. Estamos na lição hoje que vamos comentar a lição de número 4, ordenança quanto à contribuição financeira. Vamos falar disso mesmo, dízimos e ofertas. E aí, o que você acha? Tema polêmico, hein? Então fica comigo que tem muita coisa boa aqui. Se você está chegando agora, se inscreva no nosso canal, deixa o like, comenta, que é muito importante. Depois compartilha esse vídeo para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e me ajude a levar aí a boa semente. Prepara o seu coração, aí ó, o seu açaí, o seu granola, guaraná, café, água, chamate, chimarrão, para o pessoal lá do sul. E o famoso pequi aí de Goiás. Prepara porque hoje tem muita coisa nova, muita coisa boa, mas só depois da vinheta. Roda a vinheta. Bom, e nós aí já voltamos e já estamos aqui para poder compartilhar com vocês essa lição tão maravilhosa que foi escrita pelo nosso bispo Abner Ferreira. Bom, se você quer ajudar aí o canal, está pensando como ajudar o canal, você pode ser membro do canal Boa Semente. Sendo membro do canal, você terá vídeos exclusivos, vídeos que só você tem acesso dentro da plataforma do YouTube. Mas, se você estiver interessado em conteúdo escrito, aí nesse caso você tem que ser apoiador do canal Boa Semente. Sendo apoiador do canal, você vai ter no seu e-mail, toda sexta-feira vai receber o conteúdo exclusivo que eu preparo para todos os nossos apoiadores, amados e queridas apoiadores do canal Boa Semente. Ali você encontra através do seu e-mail, onde você faz cadastro, justamente no site do Apoia-se, o link está aqui embaixo. Você vai receber ali plano de aula, uma aula bônus, e a gente está vendo também se a gente consegue aí mandar até slide aí especial aí para vocês, aí tendo em vista que tem crescido bastante o número de pessoas que nos ajudam. Bom, então, tanto membro quanto apoiador, nesses dois grupos de pessoas que semeiam aqui no canal, tem os seus nomes lá atrás também, lá atrás como sinal aí de muito obrigado, tá bom? Tá o nome das pessoas lá. Lembrando aí também que tanto membro quanto apoiador tem 20% em qualquer dos cursos que a gente faz. Então, você deve fazer um dos nossos cursos, tanto esses que a gente faz pela Hotmart, que é o de professores de EBD, superintendente de EBD, de obreiros, de Apocalipse, que é a escatologia, são as 4 áreas aí mais importantes que eu acho assim que todo professor tem que ter. Esses cursos você tem 20% e também você pode acessar ali os cursos da EAD, tá? Nesses cursos EAD, só tem um que eu consigo te dar bastante desconto, que é o curso de liderança e gestão, tá bom? Então vem pra cá e vem estudar com a gente, porque tem muita coisa boa. Você também pode clicar no Valeu, tá? Clica aqui no Valeu, que vai ajudar a gente aí com o seu valeu, também vem direto aqui para o canal, ou também via Pix. A chave Pix está por aqui, vai aparecer em algum lugar. Teve um irmão que deu essa ideia, falou assim, bom, por que não coloca aí a chave Pix, né? Porque aí fica mais fácil, a pessoa já vai lá e doa, né? Faz a sua doação. Bom, então tá aí a chave Pix, você pode também abençoar essa obra. Vamos lá, nossa lição, uma lição bastante polêmica, porque já é uma coisa assim muito, já aspirou ao senso comum, né? Falou em dinheiro, irmão, dá briga. Falou em dinheiro, o povo logo se levanta, tem uns que começam a reclamar e fala, tá na Bíblia, não tá na Bíblia, tem que dar, não tem que dar, e aí já gera confusão. Você pode ver, infelizmente, muitas pessoas são muito apegadas a essa questão financeira, tão apegadas que se falar em dinheiro até desvia. Então essa aula hoje é muito importante. E o professor de EBD, ele tem que saber lidar com isso, ele tem que saber trabalhar com isso na escola bíblica dominical, porque acaba que sendo na escola bíblica dominical que esses temas vão aflorar.
né? Esses temas vão aparecer, os irmãos vão citar, as pessoas vão falar e o professor tem que estar preparado para poder lidar com isso, tá bom? Vamos lá. Lição 4, ordenança contra a contribuição financeira, texto áureo. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Verdade aplicada. Dizimar e ofertar são ações norteadas, não pela ideia de troca ou barganha, mas por princípios de adoração, gratidão, mordomia e fidelidade ao Senhor. Os objetivos da lição são 3. Explicar que a base bíblica para os dízimos e ofertas, mostrar a importância dos dízimos e ofertas e falar sobre os cuidados com o orçamento. Texto de referência está Malaquias, capítulo de número 3. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior bastança. E por causa de vós, repreendei o devorador, para que não vos consumais o fruto da terra, e vide no campo, vós não será estéril. Vide, diz o Senhor dos Exércitos. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia abundância, em abundância também ceifará. Nossos hinos são 370, 535 e 564. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em Tua presença gloriosa estamos agora te pedindo que o Teu Espírito Santo nos oriente. Fale conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Tu queres. Usa-nos, Senhor, mais uma vez para abençoar os Teus filhos que aqui chegarem através da internet, que seja bênção, Senhor, na vida deles, que possa trazer crescimento, luz, esclarecimento, que possa trazer, Senhor, meu Deus, ó Pai, visão, Senhor, dos céus, a fim de que possam entender e compreender, Pai querido, a importância, Senhor, meu Deus, ó Pai, do dízimo, das ofertas, e como que cada um de nós podemos crescer através disso. Pai querido, fale, Senhor, conosco mais uma vez, Pai, e abençoa cada um dos professores que aqui chegarem, Senhor, que cada um que for, Senhor, meu Deus, ó Pai, tocado, for, Senhor, e motivado, Senhor, impulsionado a estar conosco, que Tu venha, Senhor, derramar as Tuas bênçãos, a Tua graça sobre todos nós. Pai, essas bênçãos nós te pedimos e nós já te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá, gente. O tema de hoje, como você está vendo, é dízimo e ofertas. Apesar disso não estar bem no título, ordenança contra a contribuição financeira, ele vai falar aqui sobre o dízimo e a oferta. É isso que a gente vai trabalhar aqui e a gente vai fazer uma reflexão sobre isso, sobre a importância do dízimo, se é bíblico, se não é bíblico, se deve dizimar ou não. Vai ser isso que nós estamos discutindo aqui. O texto que é usado aqui, é o texto de Malaquias, capítulo 3. É um texto, a meu ver, extremamente mal compreendido, porque falta muito conhecimento em relação ao que a passagem está querendo dizer. Quando a gente estuda o livro de Malaquias, a gente começa a perceber Malaquias, um dos profetas menores, que inclusive foi tema da lição retrasada, do trimestre retrasado, onde a gente discutiu aqui sobre os profetas menores. E se você está comigo há bastante tempo, você lembra disso, que eu já ensinei sobre Malaquias, inclusive tem um e-book só sobre Malaquias aqui, o livro de Malaquias, que é muito importante. Malaquias profetizou o retorno do exílio babilônico, tá bom? Provavelmente em torno de 433 a.C., corresponde aí 12 anos após a chegada de Neemias à Pérsia. Isso está em Neemias 13:6. Embora os judeus tivessem voltado a Jerusalém e reconstruído o templo e a parte das muralhas da cidade, isso não resolveu todos os problemas. A nação estava fragilizada, dividida e enfrentando desafios espirituais e sociais significativos. Também havia nesse contexto do retorno do cativeiro um problema na sociedade judaica, que foi o desrespeito com as coisas sagradas. O livro de Malaquias fala sobre isso, Malaquias capítulo 1, 6, 14, Malaquias 2, 8, 9, Malaquias 2, 10, 16, Malaquias 3, 14, enfim.
ele fala bastante sobre isso, né? Mas também, Malaquias, ele também viveu num período de grande incerteza, pois o exército invasor de Alexandre o Grande dominava o mundo, trazendo não só ondas de terror e repressão ao povo judeu, mas também expuseram as influências gregas que se infiltraram por toda a cultura judaica. Ainda hoje vivemos tempos de certeza e transição. Posto isto, a mensagem de Malaquias é muito, mas muito importante. Malaquias também está falando muito, e a gente, quando pega só o capítulo 3, a gente despreza isso. Malaquias está falando da justiça social também. Malaquias não se limita apenas às questões de adoração, mas também aborda a necessidade de uma justiça social. Ele declara que Deus julgará aqueles que oprimem os órfãos e as viúvas, bem como aqueles que exploram os trabalhadores. Malaquias 3:5. E ele traz também sobre o juízo divino, né? E uma promessa, ele fala também da promessa do mensageiro, da vinda do Messias. Malaquias 3, do 1 ao 5, está falando sobre isso. Malaquias 4:2, Malaquias 4, 5 e 6. Ou seja, ele fala daquele que vai vir preparar o caminho, né, do Messias, né? Aquele que virá preparar o caminho, né, da restauração. E por isso muitos dizem que ele está falando sobre o próprio Jesus Cristo. Agora, no capítulo 3, do 7 ao 12, ele destaca o papel dos levitas no templo. Eu vou explicar mais, falar sobre os levitas hoje. A natureza dos dízimos na época de Malaquias. Uma parte essencial do contexto histórico que parecia ser considerada ao estudar, ou precisa ser considerada ao estudar Malaquias, capítulo 3, é a função dos levitas no templo de Jerusalém. Os levitas eram uma tribo separada, designada por Deus para servir no templo e realizar os serviços religiosos. No entanto, eles não receberam terra durante a divisão das terras ali feitas por Josué ao entrar na terra prometida, em Canaã, os que o tornou dependente da contribuição do povo, incluindo os dízimos. O dízimo, conforme mencionado em Malaquias, não se referia apenas ao dinheiro, mas principalmente à produção agrícola e pecuária. O povo de Israel era instruído a trazer a 10ª parte de suas colheitas, rebanhos e outros produtos agrícolas para o templo. Isso servia para sustentar os levitas, bem como para a manutenção do templo e suas atividades religiosas. Então, foi essa o contexto em que Malaquias vai escrever: trazei todos os dízimos, né, à casa do tesouro, porque havia essa necessidade de que desse sustento para a tribo de Levi. Como você sabe, a tribo de Levi, a gente vai abordar um pouco isso, ela foi separada só para isso, para a manutenção do templo. Na tribo de Levi você tinha os cantores, os carregadores, aqueles que arrumavam, que limpavam. Da tribo de Levi saíam os sacerdotes, o sumo sacerdote, todos aqueles que trabalhavam no templo vinham dessa classe, desse grupo, são filhos de Levi. Essa linhagem de Levi não tinha acesso à terra e, portanto, não tinha como colher nem plantar. E eles dependiam necessariamente de que o povo trouxesse os mantimentos, os dízimos. Era com eles que o templo do Senhor era sustentado. Então, quando Malaquias está profetizando isso, ele está falando sobre isso, chamando atenção sobre isso, é porque naquele momento o povo havia deixado construir um templo, como eu disse anteriormente, e acharam que estava bom, mas só que estava vivendo agora num contexto muito adverso, contexto pós-exílio, um contexto de muitas influências negativas dos povos que estavam do lado de fora, de fortalecimento do reino, que agora estava com tantas dificuldades que não conseguia manter o culto do Senhor no próprio templo que havia sido restaurado. Então ele vai levantar esse clamor, vai levantar a sua voz e denunciar o que estava acontecendo, porque senão não teria o dízimo, sem os dízimos e as ofertas, o culto no santuário, do tabernáculo, né, do tabernáculo no templo, ele iria com certeza cessar, e os levitas, né, eles ficariam então extremamente fragilizados e prejudicados. Então esse é o contexto principal de Malaquias, capítulo de número 3. E ele fala, né, sobre essa questão e a importância de trazer os dízimos. É correto a gente pegar esse texto, né, e basear nele a doutrina do dízimo? Vamos ler esse texto e vamos, olha, porque Malaquias mandou trazer os dízimos à casa do tesouro e tal, e vem para cá, e ainda faz um erro, né, que é
que é um erro. Por que é um erro? Porque as pessoas, ele pega o texto de Malaquias e ainda joga o gafanhoto e fala, não, se você não dizimar, irmão, o gafanhoto, o migrador, o cortador. Eu já vi pessoas na internet dizendo que o migrador é um demônio, o cortador é outro demônio, cada um demônio que vem sobre a sua vida porque você não dizima. Será que é correto isso, né? Ou seria correto você ensinar ao povo a importância da gratidão? Não seria mais correto você ensinar ao povo a importância de você ser grato a Deus, a importância de você dizimar, de você ofertar, de você adorar a Deus com a sua contribuição, ao invés de pegar um texto que talvez por desconhecimento, porque muitos infelizmente não conhecem, ou por conhecimento, né, mas conivência, pegar um texto e usar, porque hoje em dia tudo que a gente fala, que a gente diz, está sendo colocado aí em xeque. Muita gente, né, se você buscar na internet, você que é professor, sabe disso que eu estou falando, você vai encontrar até pastores dizendo que não tem que dizimar. Você vai encontrar pastores dizendo, não precisa dizimar, o dízimo foi só para lei, e hoje em dia não há mais obrigatoriedade de dizimar. E como é que você lida com isso na tua turma, sabendo que hoje, e aí qual é o argumento, né, para essas pessoas, para esses pastores que dizem que não tem que dizimar? Ele vai falar, olha, esse texto não está falando com a igreja, esse texto está falando lá no Antigo Testamento, esse texto, como eu expliquei todo esse contexto aqui, ele vai falar assim, olha, esse texto é para aquele momento, não é mais para agora, aí você vai ficar, né, aí agora e tal, como é que eu vou fazer? Seria mais interessante você entender, explicar o contexto desse texto, para que serviu esse texto, mas, e aí que está a grande, né, pegada, né, explicar também que, se embora esse texto não legitime diretamente uma ordenança no sentido de que temos que dizimar, ele reforça, corrobora a ideia da gratidão, a ideia de que nós devemos ser gratos, a ideia de que nós devemos ajudar a manutenção do templo de alguma forma. Né? Porque, veja bem, vamos lá, e vamos aprofundar aí nesse negócio, né? Porque aí você vai dizer, o dinheiro não é para o Senhor. Quando você dizimava, Deus não come, Deus não come cereal, não come cordeiro, aquilo que está sendo dado era para o sustento de pessoas que trabalhavam no templo. Então, sem esse sustento, essas pessoas não poderiam trabalhar, não poderiam estar lá. Então hoje você dizima justamente para sustentar o templo, sustentar os trabalhos do templo, sustentar a igreja, os trabalhos que ela desenvolve e até mesmo pessoas que trabalham ali naquele templo. Não é injusto. O que falta talvez seja uma clareza sobre isso, né? Que a gente vai falar aqui, a clareza sobre isso. Porque quando a gente não é claro sobre isso, ou você explica errado ou ensina errado, dá margem para que pessoas tentem derrubar aquilo que você está construindo com argumentos falsos. Um argumento falso em relação a esse, porque tudo que não é verdade, né, ele é falso, né, ele é uma meia-verdade. Meia-verdade é mentira, mentira é mentira. E o diabo é o pai da mentira. Então, ele sabe disso, fala assim, ó, esse texto não é pra gente, nós estamos na graça, esse texto foi para a lei, nós estamos na igreja, que foi para o templo, o contexto geral era isso, então a gente não precisa, dizimar. Errado. Porque a gente vai aprender hoje aqui que, embora esse texto, né, ele esteja relacionado à lei, ao funcionamento do templo no Antigo Testamento, no Novo Testamento não há uma ideia contrária ao dízimo, nem à oferta. Não há uma ideia que você possa usar dizendo que Jesus, por exemplo, né, ele não corroborou, ele foi contra o dízimo, ele foi contra a oferta. Então você não tem nem os apóstolos falando isso. Pelo contrário, você vai ter o apóstolo Paulo falando das contribuições. Né? E que ele era, em certa medida, também dependente dessas contribuições. A gente vai ver isso muito em Efésios. Como é que ele depende também das contribuições, e é nesse contexto que ele escreve o capítulo 4. Ele fala das suas necessidades de Efésios, capítulo 4, que a gente tanto fala, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O contexto desse versículo é Paulo falando das suas necessidades, de que ele estava precisando que a igreja, ele dava graças a Deus pela igreja ser uma igreja voluntária, aberta, que doava, que sustentava ele na sua missão, né? E falou das suas dificuldades, mas ele disse também que ele sabia viver, tanto quando tinha escassez, quando também tinha dificuldade, tanto na abundância também quanto na falta de recurso. E tudo ele estava instruído.
né? E ele completa dizendo: posso todas as coisas que naquele me fortalece. Aquele texto é criado dentro desse contexto de receptividade das ofertas que os irmãos mandavam. Então você não tem no Novo Testamento uma ideia contrária ao que está pregado ali, ao que está falado ali. Então, quando você passa o ensinamento correto, da maneira que tem que ser, isso fica mais lúcido para que o povo possa entender. Não, tudo bem, eu vou ofertar. Por quê? Porque eu sou grato. Eu vou ofertar porque meu coração é um coração grato, porque eu pratico a mordomia cristã. Mordomia cristã é um tema que não tem sido ensinado. Muita gente não sabe nem o que é mordomia cristã. Comenta aí comigo se você sabe o que é mordomia cristã. Você sabe o que é mordomia cristã? A doutrina da mordomia cristã, ela diz que tudo que nós ganhamos, tudo que nós temos, né, pertence a Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós ganhamos, tudo que nós objetivamos, ela não é necessariamente nossa, mas Deus nos emprestou. Então, esse conceito é o conceito da mordomia, diz que é o conhecimento, o reconhecimento da soberania de Deus, a aceitação do nosso cargo de depositários da vida e das possessões de Deus. Existe uma base bíblica, porque Deus é dono de tudo, Deus é dono do universo, Gênesis 1:1. Deus é dono do homem, Isaías 42:5. Pelo direito da preservação e por direito de retenção, 1 Coríntios 6:19. E o homem é mordomo disso. Essa doutrina está em Gênesis 1:28, 2:15, Salmo 8:3-9. Esse slide está disponível, eu vou disponibilizar para os apoiadores aí do canal, que vai mostrar para a gente a importância dessa mordomia, né? de que nós não somos donos de nada. Né? Porque isso desperta em nós o senso do sagrado, o senso de responsabilidade, o senso de dependência, somos dependentes de Deus. A mordomia cristã estabelece como verdade que Deus é o Senhor e dono de tudo quanto existe na terra, no céu, e concedeu ao homem o privilégio de administrar, que é isso que a gente tem, né? A gente administra aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus deixou, né, sobre nós. Então temos a mordomia do corpo, né? O corpo, ele não é nosso, mas o corpo pertence a Deus, né? 1 Coríntios 6:19 mostra sobre isso, dizendo que ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, né? E aí temos a questão dos deveres para o corpo, a importância bem de ofertar ao Senhor, né? 2 Coríntios 6:9, e aí a gente tem a importância de doar. Está em Lucas 6:38, Eclesiastes 11:1, 1 Coríntios 16:2. E digo isto: que semeia pouco, pouco também ceifará, e quem semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, né? No Antigo Testamento havia já a ideia da oferta, né? No Antigo Testamento, Êxodo 25:2, tá? Printa a tela aí para você poder estudar, Números 31:50, né? Os textos sobre o Antigo Testamento, e uma regra bíblica sobre a oferta, de acordo com a renda, Deuteronômio 16:7, Atos 11:19, livremente, de coração, Atos 10:8, regularmente, 1 Coríntios 16:2. Né? E o dízimo, aqui você tem tanto o versículo que a gente leu agora, Malaquias 3:10, entendendo dentro do contexto, né, que devemos dar o dízimo, que não invalida, mas que também não pode ser aplicado diretamente sobre nós, né, mas reforça a ideia da importância de doar, ou seja, já tinha isso no Antigo Testamento e era importante para a manutenção do templo, né, mas também em Atos, no Novo Testamento, nós temos a referendação disso. Atos 4:34-35, não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-os por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então,
Aqui em Atos, esse texto é muito interessante, porque Atos vai destacar aqui que a igreja primitiva também vivia dessas doações, também vivia de recolher as ofertas e dízimos das pessoas dali que doaram. Agora, o dízimo é bom entender, e vamos ver esse contexto, Malaquias 3,10, Atos 4,34, que o dízimo não é só de dinheiro, né? Assim como naquela época não estava se falando de dinheiro, mas de produtos do campo, um entendimento errado seria hoje achar que a gente só pode dar dízimo do dinheiro. Não, devemos doar de tudo, porque dentro da teologia da mordomia cristã, da ideia da mordomia cristã, tudo pertence a Deus. Então eu devo dar o dízimo do meu dinheiro, do meu tempo, do meu dia, das minhas férias, dos meus negócios e todas as coisas. Então, eu preciso ali estar doando, É importante a gente pensar sobre isso. Então, mesmo que de um lado você tem pessoas que não que pegam o texto e procuram empurrar aquele texto nas pessoas para forçar a dizimar, né, que é errado, mesmo porque nós lemos aqui, né, que isso tem que ser feito livremente. No momento que você fala que tem um migrador, que tem um cortador, que tem um demônio, não sei o que pega a pessoa, que come o seu dinheiro, você está incutindo nela o medo, né? Você está fazendo com que ela doe, com que ela faça aquilo, mas é porque ela tem medo, não porque ela ama Jesus. Né? Deus nos vê pelo aquilo que a gente faz, mas também por aquilo que o sentimento que nos leva a fazer alguma coisa. Enquanto o ensinamento errado, o ensinamento que muitos lugares é feito, né, infelizmente, que muitas denominações praticam, de incutir sobre as pessoas, dê tanto, que quanto mais você dá, mais você vai receber. Isso também é uma forma errada. O modo correto de entendimento sobre o dízimo é entender que é um momento de gratidão, de fé, de esperança, de expectativa, de doação, de reconhecimento que você pode contribuir, de que você pode ajudar. Quando você pega um texto, né, e usa esse texto de forma errada, esse texto se volta contra você mesmo. Você passa a ter problemas com esse mesmo texto, porque, por exemplo, em Atos capítulo 4, que nós lemos aqui, né, sobre a questão de que as pessoas que vinham para essa igreja primitiva, elas doavam aquilo que elas tinham para manutenção, para que não houvesse pobre entre eles. Se a gente for pegar esse versículo, assim como ele está ali, querer aplicar, que são os legalistas, né, que fazem isso, né, que pegam o texto bíblico e acham que da aplicação literal do texto, sem fazer uma leitura crítica dele, né, e querem implementar aquele texto, né, quando nós fazemos isso, nós estamos incluindo no erro da pessoa pegar o texto e ler, falar assim, peraí, mas o motivo pelo qual estão fazendo isso é para que não houvesse pobre. Será que a gente vai distribuir o dízimo entre as pessoas? Será que a gente vai fazer ação social com dízimo? Será que a gente vai cuidar dos pobres e das viúvas? Ah, não, então a gente não pode cuidar dos pobres nem da viúva, nem distribuir o dízimo entre as pessoas. Então eu também não vou dar o dízimo, porque o dízimo foi falado nesse contexto. Agora, como nós, como professores, vamos lidar com isso? Com muita sabedoria, entendendo o contexto dos textos, entendendo como foi aplicado, mas também, ao mesmo tempo, entendendo a necessidade da sustentabilidade da igreja através da mordomia cristã. Entendendo que é importante ensinar ao povo sobre a importância do dízimo. Ok? Sobre a importância do dízimo, que ele não é algo antibíblico, algo que você não possa ensinar e falar com o povo. Por exemplo, há coisas no Antigo Testamento que não se aplicam no Novo Testamento, né? Por exemplo, a lei do talião. Sobre a lei do talião dizia o seguinte, né, no Antigo Testamento está lá a lei do talião, que não só o Antigo Testamento, não só a Torá preconizava isso, mas os povos da antiguidade praticavam, tem muita semelhança. O Código de Hammurabi também traz a lei do talião também, que é a famosa olho por olho, dente por dente. Ou seja, se alguém te fizer um mal, você pode retribuir aquele mal na medida que você recebeu. Ou também alguém que ficou, né, vivo, ou um parente seu pode retribuir. Então, se alguém mata seu filho, você pode ir lá e matar o filho dele. Se alguém arranca o teu olho, você vai lá e arranca o olho dele. O olho por olho, dente por dente, é uma das leis mais famosas aí dessa sociedade antiga, lá no Novo Testamento, nesse Antigo Testamento, no Antigo Testamento. E
o Senhor Jesus, ao falar discursar ali com seus discípulos, ele vai justamente falar com isso. Falou assim, olha, vocês ouviram o que disseram os antigos, olho por olho, dente por dente. Porém, eu vos digo agora que se alguém te bater numa face, deverá dar outra. Então Jesus aboliu. Nós não podemos cumprir o olho por olho, dente por dente, porque Jesus não, ele vai dizer justamente o contrário. Se alguém quiser que você ande uma milha, você tem que andar duas. Se alguém quiser tua capa, tu tem que dar a túnica, e se bater na face, tem que dar a outra. Então, observe, a lei do talião não se cumpre mais. A gente não vai, embora tenha uns crentes loucos aí, uns crentes malucos que vivem na lei do talião, olho por olho, dente por dente, mas não tem respaldo no Novo Testamento, uma vez que Jesus foi contrário, né, a essa posição. Mas no dízimo não tem. Quando a gente vai ver aqui, Jesus vai falar sobre eles. Ele fala assim, olha, vocês estão dizimando corretamente, porque não é dinheiro, não é só sobre o dinheiro, você tem a oferta do coentro, você está ofertando lá sobre a mostarda, sobre os grãos da terra, a representação ali dos grãos da terra, né? Mas você deveria fazer a segunda parte também. E não deixar aquela, ou seja, você tem que cumprir toda a lei, não apenas uma parte. Ou seja, dizimar não é tudo. É uma parte importante, mas não é tudo. Se Jesus fosse contrário a essa ação, ele já seria ali e falaria, não, você não tem mais o que dizimar. Não é o caso. Não podemos esquecer também, a Bíblia não mostra isso, não fala, porque os bastidores ali do ministério de Jesus, quer dizer, ela não fala abertamente, né, explicitamente, mas implicitamente nós podemos perceber que o ministério de Jesus se baseava nas doações. Ok? Pedro deixou de fazer o que ele fazia, ele é pescador. Seus irmãos também a mesma coisa. Mateus, que era cobrador de impostos, deixou a alfândega e passou a segui-lo. Os 12 homens que estavam com Jesus pararam os seus trabalhos. Naquela época, se você parasse de trabalhar, você ia morrer de fome. E, inclusive, Jesus, que deveria ter uma profissão também junto ao seu pai, que era carpinteiro, porque era praxe naquela época seguir a profissão do pai. É possível que ele tenha sido carpinteiro, nós não temos certeza, né, mas ele deve ter ajudado o seu pai. Enfim, ele não estava fazendo isso, eles estavam 24 horas no ministério, 24 horas no ensino. Isso quer dizer que eles precisavam de ofertas. E eles viviam também das ofertas. Tanto é, aí você pensa assim, mas onde está escrito isso? Não está explicitamente, mas está implícito, pois nós sabemos, né, que Judas ele era o tesoureiro. Ora, se Judas era o tesoureiro, é porque havia ofertas. A história também tem mostrado que as mulheres eram as grandes doadoras do ministério de Jesus. Houve mulheres, né, importantes que se converteram durante o ministério de Jesus, que ajudaram com ofertas a manter aqueles homens que estavam ali pregando a palavra. Ora, se fosse errado, Jesus não aceitaria, ou não faria, ou não teria, entendeu? Então, não há respaldo bíblico contrário ao dízimo. Ok? Não há um respaldo bíblico contrário ao dízimo no Novo Testamento que invalide o dízimo. Por outro lado, quando nós usamos esses versículos, temos que ter cuidado, porque a gente não pode pegar aquele dízimo ou aquele texto sobre o dízimo e jogar direto na nossa vivência, no nosso contexto social, jogar aqui na nossa vivência, no nosso contexto social e achar que é aquele mesmo, não, é o dízimo que está falando lá em Malaquias. A casa do tesouro é a mesma casa do tesouro e aquilo ali a gente está fazendo isso porque não é, né? A gente tem que ter clareza quanto a isso, a importância quanto a isso. Bom, e como que o professor ele vai lidar com isso? Então, né, na sala de aula ele vai lidar com isso, porque com certeza quando vem esse tema, sempre alguém vai levantar quando eu falei do contexto, expliquei o contexto, né? Tem muita gente que sabe disso. Isso aí é algo que muita gente na internet já sabe, tem texto, né? Quem fez teologia já sabe, então isso vai se disseminando, né? Então é bem provável que levante alguém para criticar e falar, não, mas não aceito isso, porque não era isso que Malaquias estava querendo dizer e tal. E aí, como é que o professor age? Uma outra questão também que muita gente erra também, ao criticar o dízimo, é dizer que o dízimo é da lei e nós estamos na graça. É o segundo conceito errado sobre isso. Não, o dízimo não é na lei, o dízimo não começa na lei, o dízimo começa lá em Abraão, igual a gente vai ver aqui na revista, quando ele oferece a oferta a Melquisedeque. Não tinha lei naquela época. Então, o dízimo ele é anterior à lei.
Porque as pessoas que não querem contribuir, as pessoas que não querem ajudar, as pessoas que não têm espírito grato, elas só querem um motivo para fazer aquilo que elas acham que não tem que fazer. Elas ficam procurando na Bíblia um motivo só para elas não fazerem, não acreditarem, não darem, não doarem, não mexam no meu bolso, não toquem no meu bolso, né, porque no meu bolso ninguém manda. Então elas só querem motivo, e nesse motivo elas procuram esses versículos. Como é que a gente lida? Então, professor, meu conselho para você, professora, que vai dar essa aula, é que você tenha bastante tato, bastante cuidado. Não afirmar que esses versículos, sabe, não são, sim, a gente tem que dizimar, não, é ensinar a mordomia cristã, ensinar que nós devemos ser gratos, ensinar que o dízimo é uma questão de gratidão e uma questão de fé. E quando a gente fala que é gratidão e fé, vamos aprofundar um pouquinho. Gratidão é a questão da mordomia, tudo que nós temos pertence a Deus, que na verdade nós não temos nem que só dar 10%, nós deveríamos dar mais. Né? Afinal de contas, 10% é o mínimo que nós poderíamos retribuir a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos feito. Então você deve ensinar o povo a ser grato, a entender que o dízimo é uma forma de ser grato. E o segundo ponto também importante para você lidar com essa questão é você mostrar para eles também, né, a questão junto com essa questão aí da gratidão, de ser grato, que é uma questão de fé. E essa questão de fé está relacionada a quem crê e quem não crê. Tem gente que não crê, não aceita e se não vai surtir o efeito, porque a pessoa não aceita. Ela não está dando de coração, ela não está dando porque ela ama a obra, não está dando porque ela entende a necessidade, ela está dando porque acha que o pastor está pedindo, as pessoas estão pedindo, querem ficar bem na fita, como aconteceu com Safira lá, né? Que foram lá, venderam a herdade e mentiram. Ananias e Safira mentiram para Pedro, né? Querem ficar bem, mas não creem naquilo, não querem fazer. Esse é um sacrifício inútil. Essa pessoa está fazendo um sacrifício inútil, porque Deus não quer o dinheiro de ninguém. O que Ele quer é o coração, e o que Ele quer é um espírito voluntário, o que Ele quer é que você se desprenda das coisas materiais, o que Ele quer é que você creia, por isso é pela fé. Você crê que aquele recurso não vai te fazer falta e que você está manutenindo a obra de Deus e você vai ser abençoado por conta daquilo. É uma questão de fé. E fé não se discute. Ou você tem ou você não tem. Ou você prega até ponto de gerar a fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ou as pessoas não têm fé. Não adianta você discutir. Então não deixe que, ao entrar nesses temas, gere uma polêmica a ponto de acabar com a sua aula, né? Porque de repente a pessoa você tenta discutir, aí tenta reforçar, ele vai te mostrar na Bíblia que não é, aí você vai para o Novo Testamento e fala de Atos 4, aí ele fala, mas o dízimo que a gente dá não vai para isso, e aí você vai ficar. Ok? Então a melhor forma é mostrar sobre gratidão e sobre fé. E se o assunto se prolongar, eu acho que é muito interessante você não deixar que isso se estenda. Porque, infelizmente, muitas pessoas usam o ambiente da escola bíblica dominical para levantar polêmica. Eu conheço alunos que eles vinham para a igreja só para perguntar, né? Comenta aí comigo se você também conhece alguém assim, que na EBD ele só vai para perguntar, ele só vai para ali para polemizar, ele só vai ali para que não sei o que, para falar e para perguntar, eles diziam testar o professor, só que é polêmica. E essas polêmicas não trazem nenhum tipo de benefício. O apóstolo Paulo até, inclusive, fala sobre isso, dizendo que a gente não deve se meter em conversações vãs, ou seja, é aquele papo que não vai a lugar nenhum, aquela conversa fiada que não vai a lugar nenhum, que na verdade está sendo usada como subterfúgio para criticar a liderança. Às vezes o camaradinha está ali, ele quer criticar o pastor, quer criticar a igreja, não sabe como. Ele infelizmente usa o espaço da escola bíblica dominical, porque é um espaço democrático, onde as pessoas falam, né, ou deveria ser, o professor fala, as pessoas falam, porque no culto não há esse espaço, né, não é o lugar para isso, você levantar lá e falar, o pastor está pregando, não. Ele é uma plenária, é uma fala, é uma predicação, uma pregação. Não há esse espaço no culto, né? Mas na escola bíblica há, porque é uma escola. Numa escola você fala, você ouve. Então há essa possibilidade. Muitos, infelizmente, usam desse espaço para poder criticar a liderança, para criticar a denominação, para criticar A, B, C, D, ou seja o que for. Não deixe que a tua aula seja dominada por essas pessoas, que infelizmente são pessoas que, como eu estou dizendo aqui, elas não creem, elas não aceitam e elas não vão dizimar, elas não vão ofertar e vai atrapalhar a sua aula.
Ok? Então, essa é a melhor forma de você lidar com isso, entendendo o contexto, aplicando o contexto, mas ressalvando a importância da doação, a importância da fé. Tá gostando? Deixa o like aí e dá o glória, que agora no próximo bloco a gente vai para a nossa lição já, né? Nós vamos já direto aí entrar no tópico de número 1, onde a gente vai trabalhar aí sobre os dízimos e ofertas. E aí, conforme a gente for entrando, eu vou mostrando os versículos que que eu falei aqui na introdução, mas eles vão aparecer também ao longo do texto. Eu vou dizendo, olha, como é que você usa esse versículo, como é que você entende esse versículo, para que caso alguém venha te interpelar, alguém venha te questionar, você tem uma resposta cabível aí, certinha. E você que está aí, ó, esperando, faça o curso de professores de escola bíblica dominical. Espero você lá. Curso de professores de escola bíblica dominical, eu ensino ali como dar aula, o que é uma escola bíblica dominical, mas a gente não sabe como montar uma escola bíblica dominical, fazer o seu plano de aula, a história da escola bíblica dominical, pedagogia cristã, a organização da EBD. É muito bom esse curso, muita gente já fez, né? Agora falta você. Se você fazia, se você fizer, baixa o certificado, me marca no meu Instagram, julio.cesar_medeiros, ou canal Boa Semente. Marca a gente lá que eu quero compartilhar, eu quero mostrar aqui você também. Quero aí mostrar você que já fez o curso. São 300 alunos que a gente tem. Se você já fez o curso, baixa o certificado, ó, e mostra aqui que eu quero mostrar para você nos intervalinhos aqui, os irmãos que estão fazendo o curso com a gente, fazendo parte da Boa Semente. Introdução. É fundamental que o discípulo de Cristo tenha sempre em mente os princípios bíblicos que devem nortear a utilização com foco nos dízimos e nas ofertas, nos recursos financeiros que Deus permite que estejam conosco. Mordomia, vê o grifo aí, mordomia, já ensinei para você lá na nossa introdução o que é mordomia cristã. Mordomia, gratidão, ou seja, mordomia é o conceito de que você toma conta daquilo que Deus te dá. Os recursos, né, que você tem são recursos que Deus permite que você use, que não são seus. Então, a ideia de que o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero, a casa é minha, não, nada é nosso, tudo é de Deus. Mordomia cristã. Gratidão, então eu sou grato a Deus pelo que Deus deixa que eu use, porque eu estou aqui administrando, assim como José foi o administrador do Egito, ele não era dono do Egito, ele não era o faraó, mas ele era administrador, assim também somos nós. Não somos Deus, não somos donos, mas somos filhos do dono. Então, senhorio de Deus, tudo é de Deus, fidelidade, sermos fiéis a Deus, adoração, porque as nossas ofertas, nossos dízimos também é uma forma de adorar a Deus. Ok? Responsabilidade, por quê? Responsabilidade, porque uma vez que eu estou num grupo social, eu preciso ajudar a manutenir aquele grupo. Eu também tenho responsabilidade. E hoje a gente não trabalha com cereal, não trabalha com grão, não trabalha com... trabalha com o quê? Trabalha com dinheiro. Então eu preciso ajudar de alguma forma a instituição a que eu estou. Não é isso? Responsabilidade, né? Financeira em relação a isso. Entre outros, pois tudo pertence ao Senhor. Já falamos sobre isso aí. 1. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O termo dízimo em hebraico é mazar, né? E tem sentido da 10ª parte. Dízimo, a 10ª parte de algo. Contribuição dada pelos fiéis à igreja. Aí ele vem falando aqui, Deus promete prosperidade, estado ou qualidade do que é próspero. Dízimo não é barganha, também ninguém é coagido a entregá-lo, tá vendo? Ninguém pode ser coagido a entregá-lo. Mas veja bem, não adianta você dizer que ninguém é coagido a entregá-lo, mas você dizer que ele vai ser amaldiçoado se não fizer. Porque é uma forma também de coagir. Tem que ser inteligente nessa parte. Então, ninguém é coagido. Eu vou para o inferno? Não sei. Isso aí é com você e Deus. Entendeu? Mas você poderia ser mais abençoado se você dizimasse. Essa é a interpretação correta. Essa é uma visão correta sobre isso. É uma questão de fé e de consciência cristã. Ou seja, de fé, que eu falei para vocês, ensinei lá, isso é pela fé. E consciência cristã. Tem gente que tem e tem gente que não tem. Você pode falar o que for que ela não vai desenvolver. De que tudo pertence a Deus e somos apenas mordomos seus. Ok? 1.1. Origem do dízimo. O dízimo é o princípio bíblico, um mandamento estabelecido com promessas e devolução da parte do Senhor, os bens ao Senhor, incluindo dinheiro ou produtos. Provérbios 3:9, né? Que fala sobre
Fala aí sobre a fazenda. Depois eu vou ler também esse versículo para ficar bem explicadinho aí para você, ficar tudo certinho, né, mastigadinho aí, para todo mundo não ter dor de cabeça com essa lição. Vamos ver lá Provérbios 3:9. Eu não tinha separado, mas achei interessante a gente dar uma lida nisso agora. Provérbios 6:9. Cadê provérbio na minha Bíblia? Eita, Jesus, tem misericórdia. Sumiu provérbio. João sabe provérbio. Porque a abreviatura aqui é diferente. 3, versículo 9. E aí, a gente vai embora. Honra o Senhor com honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Ou seja, é uma premissa bíblica honrar ao Senhor. Muito bem. Então, o dízimo é isso. A lei mosaica não criou as práticas do dízimo, mas apenas regulamentou. Porque eu falei para vocês, que lei mosaica? Porque eu falei, o pessoal fala, não, isso aqui foi na lei, foi Moisés, não foi Moisés. Então está aqui, ó, mostrando para você. Mas apenas regulamentou, porque o dízimo na Bíblia vem do período patriarcal, porque foi Abraão que fez isso. A primeira menção do dízimo na Bíblia está registrada no livro de Gênesis, capítulo de número 14, referendando-se a uma atitude voluntária, né? Uma atitude voluntária. Capítulo 14, referindo-se à atitude de Abraão, que deu o dízimo de todo o seu despojo a Melquisedeque. Gênesis 14, 18. Alguns acreditam, os teólogos acreditam que Melquisedeque foi ali um tipo de Cristo, né? Ou seja, ele tipificava o sacerdócio real, porque Melquisedeque vai ser retomado lá nos Hebreus, no escritor aos Hebreus, mostrando que esse Melquisedeque não poderia ser um homem natural, senão o próprio Cristo, uma teofania, Cristo aparecendo ali para Abraão, e faz com que ele dê o dízimo de tudo, né? Gênesis 14, 18 e 20. Vamos dar uma olhadinha, Gênesis 14, 18 e 20. É sempre bom a gente ler o texto, conferir. Gênesis 14, 18 e 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Por isso que há essa link entre Melquisedeque, né, e Cristo Jesus. Então, Melquisedeque, ele traz também, olha o simbolismo, pão e vinho, né, a carne e o sangue, simbolizando o sangue e a carne de Jesus, sacerdote de Deus Altíssimo. Quem é o sacerdote, né? E é por isso que Hebreus vai falar que ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia, né? Quem? Jesus Cristo. Então ali teria Cristo aparecido e representado por Melquisedeque, e abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu dízimo, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então Abraão ali o adorou. Então essa foi a primeira menção que a gente tem do dízimo. Então ele é anterior, né, à lei mosaica. Jacó também, neto de Abraão, também se comprometeu voluntariamente a dar dízimo. Gênesis 28, 22 vai dizer pra gente o seguinte, que ele faz um voto aqui ao Senhor. Se Deus o abençoasse, se Deus fosse com ele, né, ele de tudo que teria daria o dízimo. Então ele diz assim: e a pedra que ergui por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederdes, certamente te darei o dízimo. Lembrando também que o dízimo não era algo novo que a Israel criou, não. Todas as sociedades daquela época ali também faziam, também criavam, também davam o dízimo para as suas divindades. Não é algo sobrenatural. Os povos da antiguidade faziam isso por causa das colheitas, para terem sucesso nas colheitas, terem sucesso na vida, terem sucesso no seu, na sua produção. Então isso fazia parte da vida dessas pessoas aí. Tá gostando? Deixa o like aí, dá o glória. Vamos para agora 1.2. 1.2. O dízimo é a maior doutrina da prosperidade. Quem entrega os dízimos e as ofertas alçadas não precisa se preocupar com a doutrina da prosperidade. Nesse tópico aqui é interessante porque ele vai falar sobre a doutrina da prosperidade, que diz o seguinte, né, que você há uma barganha, você dá e é para você receber. Então você dá o dízimo e aí você recebe. E aí o que o autor está dizendo para a gente é o seguinte, olha, a revista diz o seguinte, quem é dizimista não tem teologia da prosperidade, porque a verdadeira teologia da prosperidade é o dízimo, é você dizimar, entendeu? Hoje tão pregada nas igrejas, você já está fazendo a sua parte, é só você dizimar, não precisa entrar nesse negócio de teologia da prosperidade. Deus não faz barganha com ninguém, Deus é fiel e cumprirá o que prometeu.
derramará as bênçãos sob medida. Aí você vai falar assim, mas se você não fizer isso, será como recursos, né, de saco furado. Vamos ler aqui Ageu, um outro profeta menor, muito interessante, para a gente dar uma lida. Ageu, capítulo de número 1. Ageu 1. Ageu 1, versículo de número 6, né? Rapidinho para a gente entender o saco furado. Tende semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para vos fartar, os bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas também se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo num sequitel furado, ou seja, num saco furado. E está reclamando aqui, Ageu está falando, o contexto de Ageu aqui, é que o templo também, igual a Malaquias, né? O templo está abandonado, as coisas estão abandonadas e eles estão cada um pensando em si mesmo. E não adianta, porque quanto mais eles querem enriquecer, quanto mais eles querem crescer, mais pobres eles ficam. É o saco furado. Então o que o autor está dizendo? Que quando a gente não é grato a Deus, né, tudo aquilo que a gente junta, que a gente faz pra gente, não vai embora. A pessoa às vezes não dizima, mas aí não gasta com remédio, o carro quebra. Mas preste atenção, não é porque o migrador vai quebrar o carro da pessoa, não é porque vai entrar uma praga na casa da pessoa, não, nada disso, não vem entrando nessa negócio de amaldiçoar o povo, não, o carro quebrou porque você não dizimou, a tua casa caiu porque você não deu oferta, não é que existe isso, porque senão a gente cai na doutrina da prosperidade, né, que ela diz justamente isso. Não, o que acontece é que você deixa de ser abençoado nesse momento. Nesse caso, você deixa de ser abençoado. Por que você deixa de ser abençoado? Porque aí, né, você perdeu, deixou que as bênçãos estejam sobre você. Porque quando você é grato, quando você crê, quando você tem fé, quando você abençoa a obra de Deus, né, mostrando a gratidão por tudo que Deus fez na sua vida, entendendo que Deus é dono de tudo, Ele vai te abençoar. Ele vai te retribuir. Então, se teu carro tinha que quebrar, porque ia quebrar mesmo, já não vai quebrar mais. Se tua dinheiro não ia dar para o mês todo, já Deus vai te abençoar para que ele dê. Se você ia pegar dinheiro emprestado naquele mês, já não vai pegar. Ou seja, não é que o demônio vai agir, vai comer teu dinheiro, que não. É porque Deus é que vai te abençoar. Entende como é que funciona essa lógica? Quando a gente entende o que é o dízimo, como ele funciona, né? Então, é isso, né? E aí, ser amante do dinheiro, 1 Timóteo 6,10, que fala sobre amar ao dinheiro, né? Ser escravo do dinheiro. E ser escravo do dinheiro, Provérbios 12,9, né? Você acaba sendo escravo daquilo que está te dominando. Bom, aí nós vamos agora para o tópico 1.3. 1.3. A confirmação do dízimo e das ofertas por Jesus. Jesus repreendeu os escribas e fariseus por acharem que o dízimo era salvação. Ó, que interessante, tá vendo? Então o dízimo não salva. Jesus repreendeu os escribas, que eles achavam, não, a gente dizima, já está tudo certo. A gente está dizimando, acabou, não tem nada, tudo certinho. Dizimamos, está tudo certo. Jesus repreendeu os escribas e fariseus por acharem que o dízimo era salvação. Ao esclarecer o mais importante, ele disse: ai de vós, escribas e fariseus. Escribas, aqueles que escreviam a lei, que cuidavam da lei, e os fariseus, né, que interpretavam a lei. Hipócritas, pois que dizimais da hortelã, do endro e do cominho, que eram as três principais ervas daquele momento da semeadura, né? Tá falando aqui justamente desse, o endro, o hortelã e o cominho são os principais temperos da época, né? E por que ele está falando disso? Porque naquela época o dízimo era do campo, e isso ia para a alimentação de quem? Dos levitas, daqueles que trabalhavam no templo. Aí está falando aqui, ó: pois que dizimais da hortelã, do entro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, você deve ter o juízo, a misericórdia e a fé, representadas pelo três tipos também de hortaliças também, né? Não de tempero, né? Pois dizimar hortelã, endro e cominho. Hortelã está representando a fé. O cominho, cadê? O hortelã está representando a fé. O endro representa aqui o hortelã, o juízo. O endro, a misericórdia. E o cominho, a fé.
Então, essa representação aqui. Então, você tem que ter tudo isso na sua vida. Você tem que ter a fé, servir a Deus. Você tem que ter misericórdia em relação ao seu irmão. E o juízo, que é julgar retamente. Então, você deve também fazer isso. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui, que só dizimar não vai limpar sua barra com Deus. Como algumas pessoas, infelizmente, também interpretam errado. Não, dizimei, está tudo certo. Né? Porque ou atribuir a salvação ao dízimo, se você dizima vai ser salvo, não há nenhuma relação entre dízimo e salvação. Dízimo é uma relação de gratidão e uma relação de fé. Agora, se a pessoa não tem fé para dizimar, aí é uma outra história, que não cabe a mim a você julgar. Não vou falar assim, irmão, tu não dizima, você vai para o inferno. Não há base bíblica para dizer isso. Uma vez que se é uma questão de gratidão, aí você pode dizer assim, não, se você não dizima porque você não é grato, você não dizima porque você não tem fé, aí vai ser uma questão individual entre a pessoa e Deus que vai julgar esse caso de dizer que a pessoa está salva ou não. Mas não sou eu, nem é você, nem o professor de EBD que vai dizer que a pessoa vai para o inferno. É uma questão individual ou salvação. Da mesma forma, não posso dizer que alguém que dizima, só porque dizima, vai para o céu. Então entende como é que é um assunto tão complexo, mas muito importante, mas muito mal ensinado, né? Ele prestou atenção nas ofertas dadas no templo ao ver uma viúva. Aqui Lucas 21, 1-4 fala da viúva, das contribuições nativas. A nossa oferta não é avaliada segundo o montante, mas pela quantidade de sacrifício nela envolvido. Achei linda essa parte, né? Não é avaliado pelo que a gente faz, pela quantidade de dinheiro que ele dá, mas é avaliado necessariamente pelo sacrifício, pela vontade. É isso que Deus está avaliando, né? É isso que Deus está mostrando para a gente, avaliando essa questão da importância da vontade daquilo que a gente está fazendo, né? O coração. Deus viu nessa mulher, da viúva, ali na oferta da viúva, o seu coração, que ela está entregando para Deus aquilo que é mais importante para ela, uma vez que ela não tinha muitos recursos. E ela está fazendo aquilo de coração, ela está fazendo aquilo de coração, de gratidão. E você que está aí, né, já pode vir fazer com a gente o curso para professores. No primeiro bloco eu falei de professores, desculpe, agora estou falando de superintendente de EBD, porque tem gente que ainda não fez o curso de superintendente, está ali porque o pastor mandou, mas não sabe nada, e aí é um problema, porque se não sabe nada, e a EBD ele fica reclamando que o povo não vem. Claro, o professor não fez o curso, não sabe dar aula, e você como superintendente também não sabe nada, fica difícil. Vem fazer o curso também pela Hotmart, também estou esperando vocês aqui. Tópico de número 2, dízimos e ofertas, uma rica semeadura. Dízimos e ofertas, uma rica semeadura. O local de entregar o dízimo é bem claro na Bíblia, a casa do tesouro, Malaquias 3:10. Tem muita gente que querendo administrar o seu próprio dízimo, repartindo e dando aos pobres ou às pessoas necessitadas. Isso chama-se generosidade, não dízimo. Gênesis 12:8, 1 Coríntios. Aqui é uma crítica, né, que está sendo feita, né? É uma crítica que está sendo feita a essa questão de que o dízimo não... E vamos explicar, isso é muito importante, Vamos lá, vamos fazer uma pausa aqui. Então, muita gente pega essa ideia de que não existe realmente, de fato, uma ordenança bíblica baseada nos versículos para fazer o que nós fazemos hoje do dízimo, porque nós entendemos que aquele contexto era diferente, aquele dízimo era diferente, aquele movimento era diferente, mas que também não há nada contrário a isso. Pelo contrário, Jesus diz que deve continuar fazendo, né, deve continuar dando os dízimos. Então, a gente dizima, e aí eles pegam e falam assim, bom, então eu vou pegar, olha o erro, vou pegar esse dízimo, já que era para os pobres, eu vou pegar o meu dinheiro e vou dar aos pobres. Isso também não é dízimo. Você pode fazer isso. Não é que é errado você dar, você contribuir, você ajudar, fazer caridade, ajudar instituições de caridade, ofertar para pessoas que não necessitaram. Não é nada de errado você fazer isso. O problema é que isso não é dízimo. Dízimo é diferente. O dízimo é algo entre você e Deus. Vou dar meu dízimo, doando meu dízimo para o irmão fulano. Vou doar meu dízimo para caridade. Não. Aí para a instituição de crianças abandonadas, que nem a gente tem o nosso projeto social. Inclusive, gente, deixa eu falar aqui com vocês, aproveitar esse canal nesse momento para falar com vocês do meu projeto social que a gente desenvolve. Eu desenvolvo projetos sociais. Na minha igreja, a gente tem projetos de flauta doce, a gente tem um projeto de terceira idade, a gente tem um projeto lá também, né, de leitura, né, de reforço escolar para a comunidade carente, projeto social que a gente desenvolve ali.
E nesse projeto, Oficina de Saber, né, ele é muito importante porque ensina crianças de 6 a 14. Eu trabalho com pessoas voluntárias, né, professores voluntários, psicólogos voluntários, como é que eu vou dizer, pedagogos voluntários, mas a gente não tira um centavo da igreja para colocar nesse projeto, mesmo porque a nossa igreja também nem tem recurso financeiro para poder fazer isso. Eu conto com a contribuição dos irmãos. Inclusive eu quero falar para você que se você quiser ajudar, tá bom? Tá aqui embaixo, você fala, quero ajudar nesse projeto, quero fazer parte desse projeto, tá? Mas o pastor não posso dar, tem um apoio também desse projeto aqui embaixo, eu posso ajudar com uma pequena quantia todo mês. Ajude, faça a sua parte, vai nos ajudar bastante, porque a gente não tem dinheiro nem de governo, porque nós não somos uma ONG, nem tem dinheiro da igreja para poder colocar nele, né? Então o que a gente faz é doar o nosso tempo. Então, eu sempre falo isso para os irmãos. Então, por que eu estou falando nisso? Né? Primeiro, para pedir ajuda. Se você quiser ajudar, vai ser muito bem-vindo. E depois também para ensinar que não é ilícito também alguém pegar o seu dízimo e doar para esse projeto. Chegar assim, não, eu vou doar esse dinheiro para o pastor Júlio botar meu dízimo lá no projeto Casa de Saber. Não é, são coisas diferentes. Tá? Porque o dízimo é uma relação você e Deus, e a generosidade, a sua oferta é algo você e o seu irmão, é algo que você tem que desenvolver com o seu irmão e não com Deus, né? Então você pode doar, mas entender que isso não é o dízimo, isso não é a oferta, não é assim que se dá essa relação. É possível que você doe para a igreja e a oferta e o dízimo, e esse dízimo vá fazer isso, que o pastor destine isso, tá certo, depois que vai à igreja, e ele dá o destino que ele achar necessário, ajudar alguém, não há nada errado nisso, mas tem que passar pela igreja. O que você faz no teu privado, o que você faz de generosidade entre você e Deus, tá bom? Então o que ele está dizendo aqui, você pode fazer isso, repartir as necessidades, mas isso se chama generosidade, não dízimo, não misture as coisas, ok? Tá gostando aí? Tá sendo benção, né? Eu tô achando que eu confesso aqui com vocês que eu fiquei meio temeroso quando eu peguei essa lição para estudar, ensinar aqui, mas eu depois pensei, bom, como se eu fosse hoje eu sou pastor, mas como professor, o que eu gostaria de saber para poder ensinar e como lidar, né, numa sala de aula. E é por isso que acho que a aula está bem interessante. Comenta aí se você está gostando. Tá gostando? Comenta aí pra gente aí. 2.1. Adorando a Deus com os nossos recursos. Deus tem promessas aos que não são avarentos, egoístas e gananciosos, porque quando você não entende que as coisas são de Deus, você não dá. Por isso que eu falei que é pela fé. Você não dá, você não quer, você retém, você segura. Deus diz através do profeta Malaquias que será repreendido, aí ele entrando nesse processo, você já entende. Se o irmão puxar isso aqui, você já sabe, né? Virá uma cobrança futura, Malaquias 3:10, terá celeiro abundante, enfim, prosperará. Eu já mostrei para vocês que o contexto correto desse texto não é esse, né? Que você vai dizer que as pessoas vão ser, que o gafanhoto vai ser repreendido, sei lá, naquele contexto lá. Mas enfim, tem gente que aplica esse texto dessa forma. Eu particularmente não vejo assim. Paulo escreve que os benefícios pela oferta intercederão em oração pelos ofertantes. Aí sim, se isso é fato, mesmo 2 Coríntios 9:14, né? Onde o apóstolo Paulo ele agradece pela generosidade dos irmãos, 2 Coríntios 9, versículo 14. Então, enquanto oram eles a vosso favor, a gente só pode entender se a gente começar lá em cima. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muita graça de Deus. Então, a oferta daquelas pessoas, elas não só supriu a necessidade daqueles que precisavam, estavam fazendo a obra, mas também redundava em graça de Deus, não só sobre aqueles que estavam sendo abençoados pelo aquele dinheiro, mas também graça de Deus sobre os ofertantes, né? Sobre aquelas pessoas que estavam doando, porque dar e dá-se-vos-á. Então, quando a gente dá a alguém na obra, a gente recebe de Deus na nossa vida, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos. Versículo 13: visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao evangelho de Cristo e pela liberdade com que contribuís para eles e para todos. Aí vem o 14:
enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça que de Deus há em vós. Então, olha só, nós somos abençoados quando nós ministramos sobre a pessoa, a bênção sobre a pessoa, Deus nos abençoa. É que Jesus falou que você der com uma mão, não deixe que a outra saiba, porque você dá àquelas pessoas pobres, você dá às pessoas que precisam, você oferta na casa de Deus, com certeza Deus te faz prosperar. Isso servirá de exemplo aos demais. Jesus disse, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Olha que coisa interessante, quando a gente entende, então, essa é a importância dessa teologia, né, do dízimo, e entender os aspectos corretos dela para que você não caia nessa armadilha. Nesse texto aqui, você vai encontrar, então, Malaquias 3, eu já expliquei o que é, aqui já tem um pensamento contrário, mas você já vai saber contornar e entender quando as pessoas disser, não, tá vendo, esse contexto está errado e tal. Eu falei assim, não, olha, o contexto é o contexto de sustentabilidade do templo, sustentar o templo, né? E o gafanhoto, os demônios, o que ali, o gafanhoto, o cortador, o migrador, era porque eram as principais pragas que existiam numa sociedade campesina, né? Então, quem estava querendo dizer, os gafanhotos não são demônios, é um entendimento errado, né, daquilo. O gafanhoto ali são gafanhotos mesmo que está falando, são pragas que vão vir sobre a colheita daqueles que desprezam a casa do Senhor, que é o contexto deles lá, não ajudando na casa do Senhor. Ok? Vamos lá, então, 2.2. 2.2. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus se compromete com quem se compromete com Ele. Ele pode fazer prova. Não é fazer chantagem, mas colocar Deus na parede. Não é negociação. Malaquias 3.10, trazei todos os dízimos, né? O crente precisa entender que, mesmo entregando o dízimo e dando oferta na casa de Deus, vem um momento de sequidão, mas com certeza Deus garante vitória a ele. A promessa de Jesus está, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. 2.3, quem semeia muito, muito ceifará. Paulo diz, quem semeia pouco, pouco ceifará, e o que semeia abundância, em abundância também ceifará. Deus é fiel. Ele multiplicará a vossa semente e aumentará os frutos da vossa justiça. Não contribua colocando Deus na parede, não faça com tristeza nem com pesar, né? Vai me faltar, não faça. Deus não vai, vou dar, mas porque o pastor pediu, não faça. Deus não aceitará a sua oferta. O servo será chamado de bom e fiel quando mesmo no pouco ele for fiel, então terá a promessa de ser colocado sobre o muito. Aqui, Mateus 25:21, né? Que quem é fiel no pouco, sobre muito o colocarei, servo bom e fiel. Essa passagem, né? Que ele está colocando aqui para a gente entender. Bom, então, aqui está falando que Deus conhece as suas possibilidades e o tamanho do seu celeiro. Ele não está exigindo nada que você não possa fazer, de acordo com o tamanho de suas forças. Ou seja, você tem que dar, como fala, você tem que dar, não é porque você tem que dar porque vai para o inferno, não. Você tem que dar porque você tem que ter um coração grato, não porque você tem medo do inferno, medo do gafanhoto, ou seja o que for, ou para só teu nome vigorar lá no lista de rol de membros da igreja, ou de rol de dizimistas da igreja, ou para você ser promovido mais cedo, o pastor ver você doando. Não, você tem que doar coração grato, você entender da necessidade da manutenção da casa do Senhor, que é lá no tópico 3, né, que é o próximo tópico, que vai falar aqui sobre isso, sobre essa manutenção na casa do Senhor, né? Aqui está falando que conhecem suas possibilidades, o tamanho do seu celeiro. Tá? E o pessoal está perguntando também sobre o curso, né? Curso de EBD e o curso também EAD. Curso de EAD, faz com a gente também, o link está aqui embaixo. Vamos lá, gente, vou mandando aí, tá gostando, deixa o like e dá o glória. 3. Os cuidados necessários com o orçamento. Todos nós precisamos ter um orçamento mensal. Tudo aquilo que entra e sai em matéria de recursos financeiros, quanto ganhamos e quanto gastamos, a conta tem que fechar no final do mês, não é isso? Isso é que todos nós administramos a nossa própria vida. Se possível, precisamos ainda de uma reserva, uma poupança pequena para alguma surpresa inesperada. Bom, vamos lá. 3.1. A administração do nosso orçamento é de responsabilidade nossa.
O orçamento é seu. Se você gasta mais do que ganha, o problema não é de Deus. Faça economia, não gaste com aquilo que não é pão, ou seja, com coisas desonestas, não gaste com supérfluos, né? Só porque é barato. Infelizmente, não controlamos as nossas finanças e depois reclamamos que o dinheiro não dá para mais nada e ainda murmuramos por ser dizimista fiel na casa de Deus, né? Então, é isso. Aí, aquele negócio também do migrador, do cortador, também se aplica aqui, que a pessoa fala que é o demônio que está comendo o dinheiro dele, mas na verdade é ele que não sabe administrar, né? Ele que não sabe administrar o seu dinheiro, e a administração do nosso dinheiro não é uma conta de Deus, né? Não é porque você é dizimista que deve administrar. Se você gastar mais do que você ganha, se você não controlar os seus gastos, se você não aplicar o seu dinheiro, você vai perder dinheiro, e o dinheiro não aceita afronta. Então é importante você entender isso, que a administração do seu dinheiro cabe a você. Quando o membro é dizimista e fiel e vive em dificuldade financeira, não é culpa de Deus, e sim de falta de planejamento dos seus recursos. Bom, eu particularmente nunca vi alguém, né, pode ter ser que seja alguém que diz dizimista fiel e está em dificuldade financeira. Eu tenho um testemunho particular meu para dar sobre isso, né? Eu, quando era solteiro, eu não conseguia ser dizimista fiel, não era dizimista fiel, e a minha vida só vivia enrolado, só vivia todo encalacrado, só vivia endividado, era militar, vivia devendo tudo quanto é lugar, na cantina, e rapaz, eu vivia complicado mesmo, né? Mas depois que eu casei, né, minha esposa, graças a Deus, me ajudou. A primeira coisa que ela falou: nós temos que ser dizimistas, tem que ser dizimista. E mudou a minha vida. Depois que eu comecei a ser dizimista, realmente a minha vida mudou. Claro, eu não vivo hoje lá no Mar de Rosa, não dinheiro sobrando, nada disso. Mas eu não vivo mais como eu vivia antes, né? Então eu sei que as bênçãos de Deus estão sobre a minha vida depois que nós determinamos organizar a nossa vida financeira e sermos dizimistas da casa de Deus, né? Dizimistas da casa do Senhor. Isso é muito importante, esse entendimento disso. Há de ter um planejamento. Às vezes, e um segredo aí para quem quer dizimar, né, é você receber o salário. Você quer ser fiel nessa parte, já tira do dízimo, já separa ali do Senhor, separa, né? Porque com certeza, se você tem um coração grato, você tem um coração de fé, e você entende que aquele dinheiro é importante para você, que você é grato a Deus, e você dizima e fala: Senhor, aqui está a tua parte, 10%, e eu creio que Deus vai suprir a minha necessidade, Deus vai abençoar você, o teu dinheiro vai sobrar, vai dar até o final do mês. Por quê? Porque você tem fé naquilo, você acredita naquilo, e Deus vai honrar aquilo que você está falando, aquilo que você está dizendo. Faça isso com fé. Agora, se você não tem fé para fazer, não faça, porque aí vai cair no que a gente está lendo aqui. Alguém que está enrolado, está endividado, está encalacrado, dizima, achando que vai resolver a situação dele, mas isso não vai resolver a situação dele. Não é porque não é uma magia, não é uma feitiçaria, não é uma mágica. Não, eu vou doar e meu dinheiro vai sobrar. Deus não tem nada a ver com isso. Não é isso? É isso aí. Vamos agora para o tópico 3.2. Administração dos recursos da Casa do Tesouro de responsabilidade de quem governa. Se os administradores não derem uma destinação justa para os recursos, o problema não é seu, é deles. Deus é quem trata com os maus administradores, com aqueles que usam de má fé e vivem regaladamente às custas dos fiéis, né? Com aqueles que ficam ricos na exploração dos fiéis, que deixam as ovelhas em estado de penúria, comem a gordura, se vestem de lã e degolam cevado. Ezequiel 34:3 fala dos pastores, né, que fazem isso, que usam das ovelhas. Então, isso é muito interessante. Às vezes nós ficamos criticando e pensando: não, por onde vai meu dinheiro? Não, o pastor está fazendo isso. Gente, isso é responsabilidade do pastor. Isso não significa também que isso seja um passapano para o pastor, não. Uma carta branca para ele fazer o que quer, não. Isso significa que você não deve estar preocupado necessariamente com isso. Está fazendo a sua parte. Está fazendo a sua parte, né? Agora, se alguém está fazendo isso, pode ter certeza, vai dar conta a Deus. Vai dar conta a Deus. Pessoas aí, enriquecendo com dízimo e a igreja sofrendo, passando dificuldade, os membros com fome, pessoal, pastores aí de Rolex, pastores aí de jatinho para cima e para baixo, pastores aí com bolsa de Gucci e tal, e riqueza, que tu vê que não é do trabalho, que é da igreja que está se locupletando. A igreja está lá caindo os pedaços e a pessoa enriquecendo cada vez mais, entendeu? E se metendo em coisas que não é nem para se meter. Tudo isso com o dinheiro dos fiéis. Fica calmo, Deus vai dar um basta na situação. Essa é uma questão que cabe a Deus, né, fazer isso aí. Não é você que vai conseguir resolver. Agora, se eu sou você,
Né? Se eu sou você, procura outro lugar para então dizimar. Então vai dizimar em outro lugar, não fique murmurando, não perca a sua bênção. E não ache também, isso também não significa que esses pastores têm carta branca de Deus para fazer o que querem, não. Eles vão, naquele dia, eles serão julgados por aquilo que eles fazem. Você pode deixar. E pode ser até mesmo que perante a justiça, porque quando há denúncia nessa parte, a investigação nessa parte, a própria justiça dos homens vai atrás, né? Então, acho que a gente tem que ter também, ao mesmo tempo, que a gente tem que pensar sobre esse versículo, sobre esse texto, e pensar, olha, vai dar conta a Deus, mas também ter uma visão crítica. Onde você está colocando o seu dinheiro, onde você está colocando o seu dízimo, onde você está ofertando, também é importante você pensar sobre isso. O que você está alimentando com o seu dinheiro, né? O que você está doando para aquele dinheiro? Não é você ficar murmurando, é você entender que aquelas pessoas vão dar conta a Deus, mas que você também, de certa forma, é responsável por aquilo que eles estão fazendo com o dinheiro que não é para destinado àquilo. Nada contra que os pastores tenham seu salário, lógico que tem que ter, lógico que tem que ter os recursos financeiros. Se a gente pega a própria Bíblia, a gente está mostrando isso lá do texto que eu falei sobre Malaquias, né, daqueles que trabalham no templo. Então, pastor é digno do seu salário. Aí, então, isso é muito interessante. Vou aprofundar, porque em cima também dessa ideia de que eu dou meu dízimo e eu quero saber para onde vai e não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, também dá uma ideia de exploração demais do que a gente vai ver no próximo tópico. Mas nesse ponto aqui, a exploração é a seguinte, né? A gente não consegue, por exemplo, pagar, não pode pagar um músico, não pode porque está recebendo, não pode pagar um guitarrista, não pode pagar um tecladista, não pode contratar uma faxineira, claro que pode, as pessoas estão ali para trabalhar, mas não estão ali para ser exploradas, não. A gente não pode achar que as pessoas estão ali para ser exploradas, né? Então elas têm que receber mesmo ali de acordo, e a Bíblia fala, o obreiro é digno do seu salário, não é só para pastores, é para todos aqueles que trabalham, que desempenham alguma função, né? E agora, o que mantém essa estrutura? É justamente as contribuições. Porque, como eu falei lá no começo, né, Deus não vai comer comida, Deus não usa o teu dinheiro, não precisa do dinheiro, mas a obra precisa, né? Então a obra de Deus é que precisa disso para a manutenção da pregação do Evangelho. Tem um link muito interessante que você pode fazer com a aula passada, né? Porque na aula passada a gente discutiu da missão da igreja, a tarefa da igreja. Lembra qual foi a tarefa da igreja? Olha só, lá no tópico cadê? Onde está aqui? Tá aqui, ó. Lá no tópico 1 da lição 3, a gente viu aqui que a tarefa da igreja é evangelizar, né, adorar a Deus, praticar a mordomia e o ensino. Não se evangeliza sem dinheiro. Adorar a Deus se cultua sem dinheiro. Se cultua dependendo, né? Porque, por exemplo, se cortar a luz, tu vai ficar na prova, vai ficar adorando lá no escuro, né? Mordomia, porque você entende que tudo é de Deus. E o ensino. Tudo isso precisa de dinheiro. Tudo isso precisa de recurso financeiro. Então, se antigamente as pessoas doavam para poder a manutenção dos levitas que estavam lá, hoje a manutenção do templo também. É justo que isso aconteça, né? Infelizmente você vai encontrar pessoas que vão criticar, vão dizer que não pode, que não deve, mas é uma leitura tacanha do texto, uma leitura pequena, mesquinha, pessoas mesquinhas que infelizmente, na verdade, não querem ver o crescimento da obra de Deus, né? Na obra de Deus nós vamos encontrar muita gente aí na obra de Deus assim. Então é importante entender, né, que nós temos que ficar atentos com o uso daquilo que é feito na casa de Deus, mas entender também que aquele dinheiro é para o próprio recurso e manutenção daquelas pessoas que ali trabalham, tocam, se esforçam e que precisam de alguma forma também se sustentar. Quantos músicos nós temos perdido porque a igreja não tem oportunidade, a igreja não tem recurso para manter, porque alguém vai dizer, não pode, não sei o que, não é para pregador, não sei o que lá, não tem que fazer por amor à obra, mas os dízimos, as ofertas, né? Como é que se dá essa organização? É que a gente tem que pensar, e a gente é crente que pensa, e a gente é crente que está sempre aqui dialogando, né? Eu estou ajudando aqui vocês a pensarem. 3.3, faça a sua parte, cumpra o seu dever com fidelidade. Faça a sua parte, cumpra o seu dever, o Senhor se encarrega da parte dele. Dízimo também é uma questão de consciência. Como eu vou deixar meus irmãos pagarem sozinhos a manutenção da igreja, que eu congrego e gasto também os utensílios? Então, no mínimo, a gente tem que entender que ainda que a gente tire toda essa questão, que está na Bíblia, que não está na Bíblia, que pode, que não deve, que é fé, não sei o quê, tudo tem um custo, tudo tem um preço. Eu sei que crente adora 0800, coisa que
crente adora, irmão, é 0,800, 0,800. Oh, mas isso aqui é 0,800. Aí, aleluia, glória a Deus, esse cachorro quente 0,800. Não, irmão, nada é 0,800. Nada na vida é 0,800. Nem a salvação é 0,800. Ela teve um preço, e o preço foi o sangue de Jesus. Tudo tem um preço. Até o cachorro quente que a gente tem, até a salvação. Então tudo tem um preço. Quando a gente fazer um culto, é dinheiro. Abrir o templo, você está gastando de muito que você vai na igreja, você está gastando dinheiro ali, porque você tem que abrir o templo, você tem que ligar a luz, e aí você tem pessoas entrando, pessoas saindo, você tem limpeza, você tem uma série de coisas que funcionam, são gastas para que o culto funcione. Não é justo que você não contribua. Então, mesmo que você não creia, que não aceite, que a gente tire toda a base bíblica para isso, ora, nenhuma instituição se mantém sem recurso financeiro, porque tudo é dinheiro. Se eu vou evangelizar, não adianta eu falar para o dono da gráfica, não, me dá aí que o anjo mandou, o anjo vai pagar no final do mês, me dá 1000 folhetos. Não, você tem que pagar. Se você tem que fazer um ar livre, você tem que ter uma caixa de som, comprar um microfone, comprar um instrumento, tudo tem dinheiro. Então nós vivemos nesse mundo, o mundo é capitalista, nós vivemos nele, não tem jeito. Então nós precisamos também desses recursos financeiros, e Deus dá esse recurso financeiro a mim e a você, a todos nós, para a manutenção do Evangelho. Enquanto nós ficamos discutindo se é bíblico, se não é bíblico, se faz, se não faz, os outros grupos, né, estão crescendo porque eles não veem dessa forma, eles voam mesmo. Se é para ter certas instituições, né, religiosas, claro que a gente não vai falar aqui, uma questão de ética, né, nem criar polêmica, mas você sabe, enquanto eu estou falando aqui, vem à sua mente instituições que gastam mesmo, que as pessoas doam mesmo, doam porque elas querem, elas acreditam naquela causa e elas vão em prol daquilo, doam recurso financeiro, doam o que for preciso e fazem movimento, fazem barulho, porque acreditam. E nós, às vezes, clientes, ficamos discutindo se é para fazer, se não é para fazer, não ajudamos a obra local, não ajudamos o pastor que quer construir, quer fazer a obra, quer crescer. Uma igreja maior significa mais gente, né? Também quanto maior a igreja, mais gasto é, e tudo isso precisa do recurso financeiro. E os crentes estão discutindo se tem que dar ou não. Então, quem frequenta a igreja é justo ajudar na sua manutenção. Né? As pessoas que mais criticam são as pessoas que menos ajudam, as pessoas que menos contribuem. Eles ficam preocupados com o dinheiro dos outros. O dízimo também pode envolver primícias do tempo, colheita, dos animais. Mas hoje a nossa relação de troca é o dinheiro, que é a nossa base de pagamento de despesas. Ou seja, o dízimo pode envolver tantas coisas, mas eu acho também que você pode, porque ele está dizendo o seguinte, olha, agora, naquela época, né, entendimento, naquela época era uma sociedade rural, uma sociedade agropecuária também, então o gado e o produto da terra era doado. Hoje em dia, as relações de troca são financeiras, então a gente dá dinheiro. Na África, por exemplo, a oferta são animais, são víveres, são coisas que ele tem. Então cada sociedade tem, e não deixa de ser também o dízimo. Lá o dízimo pode ser isso também. Então a gente entendimento, né, mais global da situação. Conclusão, que o Espírito Santo nos ajude a termos sempre em mente a relevância da sabedoria, consciência bíblica, fidelidade, gratidão, alegria, participação e regularidade nas ações de dizimar e ofertar na igreja local, para a manutenção das atividades evangelísticas e a glória de Deus. Abundemos sempre na graça e na contribuição. Bem, eu vou ficando por aqui, então não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim você vai ser sempre avisado. Semana que vem vamos estudar ordenança para uma vida de vigilância e oração. Vai ser forte o negócio aqui, quero convidar você a estar com a gente. Beijo grande, abraço forte e a paz!